Imagine estar preso dentro de uma gigantesca caixa de madeira, sem horizonte, sem futuro aparente, ouvindo apenas o som de animais inquietos e o rugir das águas que não paravam de subir. Essa foi a realidade de Noé, de sua família e de milhares de criaturas que sobreviveram ao maior desastre já registrado, o dilúvio. Mas existe um detalhe que poucos conhecem. Eles não ficaram apenas 40 dias dentro da arca. Foram 370 dias, mais de um ano vivendo confinados, sem terra firme, sem vizinhos, sem nada além da fé de que Deus ainda estava com eles. E é exatamente sobre como eles resistiram a essa prova inimaginável que vamos falar agora. E antes de mergulhar nesse segredo, eu quero te pedir algo simples. Se você gosta de ouvir histórias profundas da Bíblia, revelações que abrem os olhos e fortalecem a alma, já se inscreve no canal, deixe seu like e comenta no final o que mais falou ao seu coração. Fazendo isso, você garante que essa mensagem continue chegando até você e até pessoas que precisam de esperança, porque cada gesto seu mantém viva essa corrente de histórias que tocam profundamente. A entrada na arca não foi triunfante. O que se ouviu naquele momento foi o choro de desespero dos que ficaram de fora. O estalar da madeira sendo selada foi o som da sentença final. Quando a chuva começou a cair, primeiro devagar, depois como uma tempestade implacável, o coração de Noé e de sua família deve ter estremecido. Lá fora, multidões gritavam por socorro, mas já era tarde demais. Em poucos dias, a terra foi engolida pelas águas. Então, veio o silêncio. Um silêncio que não era de paz, mas de morte. E dentro da arca, o desafio real apenas começava. O espaço era limitado, as tarefas intermináveis. Imagine cuidar de leões famintos, de aves agitadas, de serpentes que precisavam ser contidas. Imagine o cheiro insuportável de fezes, urina e madeira molhada. O ar era denso, pesado, cada respiração parecia sufocante. Não havia descanso. Todos os dias, a família de Noé precisava alimentar os animais, limpar os dejetos, organizar os espaços e ainda lidar com o medo constante de que uma rachadura na madeira pudesse significar o fim de tudo. A arca era ao mesmo tempo abrigo e prisão. E havia o peso psicológico. O ser humano não foi feito para viver sem horizonte. Olhar por uma pequena janela e ver apenas água, dia após dia, semana após semana, mês após mês, era enlouquecedor. Os 40 dias de chuva foram apenas o início. Depois vieram meses de espera, meses de escuridão, meses de silêncio. As águas demoraram para baixar, e a cada dia dentro da arca, o coração deles era lembrado de que o mundo antigo havia desaparecido. Não havia cidades, não havia vizinhos, não havia futuro além daquela arca flutuante. Estudiosos acreditam que Deus deu instruções específicas a Noé para que fosse possível manter todos aqueles animais vivos. Talvez ciclos de alimentação diferentes, talvez até a indução de sono profundo em algumas espécies, para que a carga de trabalho fosse suportável. Pense no que seria ouvir o rugido de um tigre ecoando no escuro da noite, o barulho de asas batendo com força, o estalar da madeira cedendo sob a pressão das águas. Cada noite era uma batalha contra o medo, mas havia algo ainda mais desafiador do que o peso físico, a espera pela esperança. Noé sabia que um dia as águas baixariam, mas quando? Depois de meses, ele soltou o corvo e mais tarde a pomba. Esse gesto foi mais do que um teste. Foi um grito de fé. Quando a pomba voltou com um ramo de oliveira no bico, o coração dele se incendiou. Aquilo não era apenas um pedaço de planta, era a prova de que Deus ainda estava com eles. Era a lembrança de que a vida não havia desaparecido completamente, que um recomeço os aguardava. Ao todo, 370 dias se passaram. Mais de um ano respirando o mesmo ar pesado, ouvindo o mesmo barulho de animais, repetindo as mesmas tarefas diárias, enfrentando a mesma solidão. Eles não saíram da arca como entraram.
Saíram transformados, marcados pela experiência mais dura que qualquer ser humano já suportou. Quando finalmente as águas secaram e a porta foi aberta, não havia apenas alívio, havia lágrimas, havia reverência, havia uma certeza. Deus os havia sustentado quando todo o mundo ruiu. E essa é a lição mais poderosa dessa história. O dilúvio não foi apenas o castigo de uma humanidade corrompida, foi também a chance de um novo começo. A arca não foi apenas um navio de madeira, foi um símbolo de que mesmo em meio ao caos absoluto, sempre existe esperança. Noé sobreviveu não porque era forte, mas porque acreditou que a promessa de Deus era maior do que qualquer tempestade. Noé nos mostra que a verdadeira força não está nos músculos, nem na inteligência humana, mas na capacidade de acreditar quando tudo ao redor desmorona. É fácil confiar quando o sol brilha e os ventos são suaves, mas é na escuridão das tempestades que a fé se torna o único farol possível. O que a maioria esquece é que durante aqueles 370 dias, Noé não sabia quanto tempo ainda teria que esperar. Ele não tinha um calendário marcado, nem um relógio de contagem regressiva. Cada manhã dentro da arca era um salto no desconhecido, uma entrega completa a Deus. E talvez seja exatamente isso que torna a sua jornada tão impressionante. Ele não apenas sobreviveu às águas, ele sobreviveu ao silêncio de Deus, ao tempo da espera, ao peso da solidão. Essa é a fé mais pura. Continuar caminhando quando não se sabe se ainda há chão pela frente. A arca, com seu cheiro forte, com suas paredes úmidas, com a rotina exaustiva, se transformou em um templo. Ali dentro não havia cânticos ou altares de ouro, mas havia adoração em cada ato de resistência, em cada dia a mais que a família permanecia viva. Se pensarmos bem, a humanidade só existe hoje porque um homem acreditou que valia a pena obedecer. Não havia provas de que as águas realmente viriam. Ele foi zombado, desacreditado, ridicularizado e ainda assim martelou cada tábua, encaixou cada viga, construiu cada detalhe com a convicção de que obedecer era melhor do que entender. O que aconteceu com Noé ecoa até os dias atuais. Quantas vezes você já se sentiu dentro da sua própria arca, cercado de caos, sem saber quando as águas vão baixar? A verdade é que todos nós temos nossos dilúvios pessoais e todos precisamos aprender a esperar com fé, mesmo quando o tempo parece interminável. A promessa de Deus nunca foi de ausência de tempestades. Pelo contrário, a promessa sempre foi de que no meio delas haveria proteção. A arca não impediu a chuva de cair, mas garantiu que Noé não fosse afogado. E é isso que a fé faz conosco. Não elimina os problemas, mas nos sustenta por dentro deles. Cada detalhe da arca tinha um propósito. Cada medida revelava que Deus havia pensado em tudo. E isso também nos ensina que antes mesmo de enfrentarmos nossas batalhas, o Senhor já providenciou a saída. Ele não improvisa, ele prepara. Quando Noé colocou os pés novamente na terra seca, ele não voltou ao mesmo mundo. O planeta que ele conhecia havia desaparecido. Mas o coração dele estava pronto para recomeçar, porque quem confia em Deus não teme o novo. Encara o amanhã como uma promessa de renascimento. O arco-íris no céu não foi apenas uma imagem bonita, foi o selo de um pacto eterno. Deus estava dizendo: eu não esqueci de você e nunca vou esquecer. Esse é o mesmo Deus que continua selando promessas até hoje, lembrando que nenhuma tempestade é capaz de apagar o que ele prometeu. Se observarmos com atenção, perceberemos que a arca é um retrato da vida, limitada, cercada de dificuldades, mas segura enquanto permanecemos dentro da vontade de Deus. Não importa quão forte a chuva bata, quem está na arca sempre terá a certeza de que não será destruído. E talvez o mais marcante dessa história seja perceber que o verdadeiro milagre não foi a chuva parar, nem a terra secar, mas o coração de Noé não desistir. Ele poderia ter se rebelado, poderia ter perdido a esperança, poderia ter abandonado a fé.
mas escolheu perseverar. Isso nos mostra que os maiores milagres acontecem dentro de nós. O dilúvio de fora pode até acabar, mas o dilúvio interno só cessa quando confiamos em Deus. E essa confiança é o que nos mantém vivos quando o mundo parece morto. A experiência de Noé prova que sobrevivência não é apenas física, mas espiritual. Ele cuidou da arca por fora, mas também cuidou da sua fé por dentro. E é esse equilíbrio que nos salva. Não apenas lutar para sobreviver, mas lutar para continuar acreditando. O recomeço de Noé nos lembra que cada fim é, na verdade, um começo disfarçado. O dilúvio foi a maior tragédia da humanidade, mas também foi a maior chance de renascimento. O mesmo acontece conosco. Aquilo que parece destruição pode ser, na verdade, o ponto de partida para uma nova história. Cada detalhe que lemos nessa narrativa carrega um aviso silencioso. As tempestades virão, mas a arca já está preparada. O desafio não é escapar do dilúvio, é acreditar o suficiente para entrar nela antes que as portas se fechem. Essa lição não é apenas sobre o passado. Ela fala sobre nós, sobre você, sobre os tempos que estamos vivendo. Estamos cercados por um mundo que muitas vezes parece afundar em caos, mas a esperança ainda é a mesma que sustentou Noé. Existe uma promessa maior do que qualquer tempestade. E se existe algo que precisamos guardar, é que Deus nunca se esquece de quem confia nele. Foram 370 dias de silêncio, mas também foram 370 dias de cuidado. Cada segundo dentro da arca era um lembrete de que, mesmo quando Deus parece distante, Ele ainda sustenta. Por isso, quando você olhar para a sua própria vida e ver apenas águas por todos os lados, lembre-se da arca de Noé. Lembre-se que a sobrevivência não veio da força humana, mas da promessa divina. E essa mesma promessa continua viva, pronta para sustentar você até que as águas finalmente baixem. E agora eu quero te deixar com uma pergunta que pode mexer com você. Se hoje o mundo ao seu redor desabasse, se tudo fosse levado pelas águas, você teria fé suficiente para suportar dentro da sua própria arca? Deixe sua resposta nos comentários, porque a sua visão pode fortalecer alguém que também precisa ouvir isso. E se esse vídeo falou com você, é porque essa mensagem precisava chegar até aqui. Então se inscreve agora, deixe o seu like e compartilhe, porque fazendo isso, você não apenas apoia esse canal, mas se torna parte de uma corrente de pessoas que estão se alimentando de histórias que transformam, curam e despertam. Você acredita que Noé realmente sobreviveu 370 dias dentro da arca? Eu quero ouvir a sua resposta.